Bom, estamos aqui com o Conrado Adolfo, onde a gente vai falar um pouco, nesse momento, sobre a importância da gente olhar para a nossa base de cliente. Eu costumo dizer que a base de cliente ele é um pote de tesouro, que você tem duas opções. Ou você abre e você pega, ou você simplesmente o ignora, você senta em cima. Mas ele continua e ele lá, vai né? ficar lá. E ele vai continuar lá. Então, esse é um papo que a gente vai ter aqui para aproveitar toda a expertise dessa pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito e aprendo muito com ele. Então, vocês acompanhem, porque vai sair muito insight e aprendizado aqui. Muito bom, então vamos lá. Conrado, a gente tem como visão aqui, né, os empresários têm como uma grande visão no mercado de que a captação de novos clientes, ele é o primordial, é o que ele sempre tem que focar. E a gente tem um conhecimento que você adquirir sempre novos clientes, ele tem um custo muito mais elevado. De que forma você enxerga esse olhar para que haja um equilíbrio não só de captação, mas que a gente traga o olhar da responsabilidade e o foco também para a retenção? Porque a retenção faz com que você consiga ter uma maior previsibilidade por vezes de faturamento, você consegue ter mais expansão. Então, o que você colocaria com toda essa expertise que a gente poderia direcionar esses empresários de atuação? Eu vejo o seguinte, primeiro, é importante que a gente conceitue que existem duas grandes fases de venda, dois grandes locais, né, onde você pode vender. O primeiro é quando você vende pela primeira vez, daí você atrai um cliente novo, e o segundo é quando você vende de novo para esse cliente. E o que eu tenho observado, eu tenho conversado com muita empresa ao longo das últimas décadas, né? O empresário ele coloca muito foco na primeira venda, só que ele coloca muito pouco foco em vender de novo. E lógico, a gente está falando da maioria dos negócios. Tem um negócio que é difícil vender de novo. Não é uma empresa Sim. que vende imóvel, não vai vender imóvel de novo. O carro não vai vender de novo daqui a um mês, vai vender daqui a 2 anos, 3 anos. Mas na maior parte dos negócios, a quantidade de clientes que ela tem é muito maior do que a quantidade de clientes novos que ela consegue todo mês. Então uma empresa que faz, sei lá, 30, 40, 100 novas vendas por mês, ela deve ter 1.000 clientes na base. Só que ela não vende de novo para esses clientes. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que conceituar, porque muito empresário, não é óbvio para o empresário ele se dedicar a vender de novo para o cliente que ele já tem. Não é óbvio. Mas é ali que está a maior base, que já conhece ele, que ele não tem que ficar fazendo anúncio, não tem que ficar laçando o cliente na rua, que ele manda um WhatsApp, porque ele já tem o contato do cliente. Então, isso não é óbvio. Agora, a segunda coisa é, muita gente fala assim, conquistar um cliente novo custa 7 vezes mais caro que vender de novo para o cliente que você já tem na base. Vamos entender por que disso. Primeira coisa é, quando você vai conquistar um cliente novo, esse cara não te conhece, então, se ele não te conhece, ele não confia em você. Uhum. Então é muito mais difícil você trazê-lo para dentro da sua loja, para você fazer a venda para ele. Segunda coisa é, já que ele não te conhece, ele não vai comprar o teu produto ou serviço mais caro, ele vai comprar mais barato, porque ele não te conhece, ele está certo. Ou seja, o ticket médio geralmente é mais baixo também. Então o custo de adquirir esse cliente é mais alto, porque é muito mais difícil você trazê-lo, e o ticket médio é mais baixo. Ou seja, a tua taxa de conversão é menor, né? Ou seja, você perde nos dois lados, menor do que o quê? Do que você vender para um cliente que já te conhece. Primeiro, que você não tem que anunciar para trazer daquela pessoa. Ou então você não tem que ficar esperando ela entrar. Você pode pegar o seu WhatsApp e você pode mandar uma mensagem para ela. Não mensagem de vendas, mas mensagem de relacionamento, para que você gere um relacionamento com a sua base de clientes, para que daí você, de fato, venda para ela, encontrando oportunidades de venda ao longo desse relacionamento. Então, é o WhatsApp, é custo zero, né? Tudo bem, tem o custo da mão de obra, tudo, mas é custo zero, quase zero. E a segunda coisa é, esse cliente, ele já confia em você. Ele já comprou pelo menos uma vez, ele já recebeu o produto ou o serviço, ele já gostou, de preferência ele tenha gostado, né? Se na sua empresa tem um outro problema, né? Se ele não tiver gostado, e ele já confia em você, porque ele pagou e teve o produto entregue. Porque isso também não é óbvio. Como cliente, a gente acaba se distanciando da visão como empresário. E como cliente, a gente tem medo de não receber. Porque, cara, é o nosso dinheiro, o dinheiro suado lá que a gente ganha, e a gente vai pagar por um produto, está investindo. E de repente o produto ou não é bom, exemplo, geralmente eu vou nos mesmos restaurantes. Eu não fico mudando de restaurante. Eu moro em Campinas, eu tenho 4, 5 restaurantes, 6 talvez, que são os mesmos. Só que Campinas tem centenas de restaurantes. Só que eu vou sempre nos mesmos 6.
porque eu sei que ali eu vou pagar, eu vou ter um bom atendimento, a comida vai ser boa, eu não vou passar mal. Sim. Então, um cliente, quando ele compra e ele tem uma boa experiência de compra, ele tende a voltar naquele lugar. Existem exceções, lógico. Por exemplo, viagem. Você não vai sempre para o mesmo hotel, se bem que eu vou para o mesmo hotel, mas tudo bem. Geralmente É eu uma vou para exceção aqui. porque eu vou para um resort Nordeste, que é um resort muito bacana e tudo, e daí eu vou no mesmo resort para descansar. Mas aí não é para conhecer um local novo, não, é para descansar. Mas viagem é uma exceção. A pessoa não vai, eu vou para Paris, vou ficar sempre em Paris no mesmo hotel, não, eu vou para Paris, depois eu vou para Milão, depois eu vou para Nova York. Agora, tirando exceções, você geralmente compra daquele fornecedor, daquela empresa que você já conhece, que você sabe que você vai pagar e você vai ter a entrega. Ou seja, é muito mais fácil você vender para o mesmo cliente. Só que qual é o grande problema da empresa? Ela não organiza esses dados para que ela consiga saber. Porque não é todo cliente que vai comprar de novo. Tem cliente que está de passagem na sua cidade, comprou uma vez e foi embora, nunca mais vai comprar de você, nunca mais vai voltar lá. Só que uma boa parte desses clientes, ele vai comprar de novo. Por quê? Ele mora perto, porque ele gostou da sua comida, se você for um restaurante, ele gostou do teu mobiliário, se você vender móveis, aí ele vai comprar o próximo com você, porque ele sabe que combina. A chance dele comprar é muito maior, mas as empresas ignoram isso. Ignoram o fato de que o cliente, ele tem um risco quando ele vai comprar de uma empresa nova, caso ele já tenha comprado da sua empresa, ele tenha gostado da sua empresa. Ele prefere não correr esse risco com o dinheiro dele. Então isso é muito importante. Só que os empresários, eles ignoram completamente o fato de que venda mais para a base. Quer ver um sintoma que eu vejo muito? A maior parte das empresas, vamos chamar de dois times aqui, comercial 1 e comercial 2. Comercial 1 faz a primeira venda, comercial 2 faz a segunda venda em diante. A maior parte das empresas tem um comercial 1 maior, um time de comercial 1 maior do que o time de comercial 2. Isso é sintomático. Quer dizer, a empresa está sempre laçando novos clientes, mas não se dedica a vender mais para os clientes que estão na base. Se você pensar a Apple, por exemplo, ela ganha muito mais dinheiro vendendo para quem já é Apple maníaco, né? Para quem já está na base. Para quem comprou um iPhone, daqui a pouco vai trocar o iPhone, daqui a pouco vai comprar o AirPod, daqui a pouco vai comprar o iMac, daqui a pouco vai comprar o MacBook, daqui a pouco vai comprar... Ele vai comprando da mesma empresa. A quantidade de dinheiro é muito maior dentro da base. Tanto que quando o Tim Cook ele assumiu a Apple, ele fez uma coisa... É engraçado, se a gente pensar na história da Apple, nesse sentido, o Steve Jobs era um cara muito inovador. Então ele lançava sempre coisas novas. E isso é muito legal para a imagem da marca, mas não é tão legal para a lucratividade da marca. Lançar coisas novas o tempo todo. Porque você lança coisas erradas, como o Newton, que a Apple lançou e foi um baita fracasso. Então aí depois, ok, teve uma série de sucessos, mas, cara, foi uma coisa meio de sorte, assim, porque o mercado aceitou o produto, por causa da marca, força da marca, etc. Só que quando o Tim Cook assumiu, ele não é um cara inovador, ele era um cara de logística. Então ele é um cara super, né, metodológico. Sim, né? Bem ligado ao processo Ao ali. processo. E aí o que ele fez? Ele pensou provavelmente, eu fico imaginando o Tim Cook pensando, cara, a gente tem uma base enorme de clientes, que é só a gente lançar coisas para os nossos clientes, mas nada muito inovador, não. Vamos lançar um AirPod. O AirPod, segunda geração, terceira geração, ele ficou lançando melhorias dos mesmos produtos para a mesma base. E a Apple ficou muito mais lucrativa do que quando ela só lançava novidades. Então, eu vi uma entrevista do Caíto Maia, ele falando que eles são uma empresa inovadora, então eles lançam muitas coisas novas, modelos incríveis, só que o que vende, que mantém a base da empresa, é o óculos básico que ele vende para os clientes que já são deles. Então, a gente tem que entender que vender para a base dá muito mais dinheiro. E outra coisa, tem uma questão de ego que é o empresário ele confunde faturamento com resultado. Sim. Não adianta você faturar 10 milhões por mês se você fica devendo 500 mil todo mês. Não adianta. É melhor você faturar 1 milhão e lucrar 500 mil. Sim. Ou 300 mil que seja. Então, existe uma confusão muito grande e o que dá mais resultado, o que faz sobrar mais dinheiro no caixa é você vender para a base. Porque você tem um custo de aquisição de cliente menor, na verdade é zero, porque você já adquiriu o cliente, um custo de vendas menor, e ao mesmo tempo você consegue aumentar o ticket médio. Então isso traz mais resultado, dinheiro no caixa. E no final das contas, as empresas, elas sobrevivem por causa do dinheiro que está no caixa.
Não por causa do faturamento, do dinheiro que entra, do dinheiro que sobra, que ela sobrevive. Então, vender para a base de clientes é importantíssimo e a maior parte dos empresários ignora isso. Aliás, para finalizar, por que o empresário ignora isso? Porque tudo quanto é livro de vendas, curso de Google, que seja, ensina sempre a você vender para cliente novo. Então o empresário aprende aquilo, ele faz aquilo que ele aprendeu. Só que ele não para pensar e fazer conta de que, bom, peraí, eu estou sempre indo atrás de clientes novos. Por que eu não vendo para o meu cliente atual? Porque pouca gente ensina isso. Aliás, você é uma das poucas no mercado que fala sobre isso. Porque a maioria fala como se você estivesse começando do zero. Sim. Como se a empresa não tivesse cliente nenhum. Sempre conseguindo um cliente novo. Mas a maior parte das empresas já tem cliente. Por que não aproveita aquela base? É muito raro ver alguém falando sobre isso. Sim. E essa percepção, né, colocando aqui pelo que você trouxe, e a gente entender que quanto mais eu me preocupo e quanto mais eu sou eficiente nesse primeiro contato, nessa primeira entrega, é o que eu consigo já ter esse cliente retido, ou seja, ele está ali, por vezes esperando que eu ative ele para uma nova oportunidade para ele adquirir novos produtos, que é, por exemplo, o que a Apple Super faz com a gente. Eu sou uma consumidora, uma cliente Apple. Eu também. E toda vez que ele atualiza um novo produto, o que ele faz? Ele dispara um comunicado por e-mail, ele faz um alerta de, olha, nós estamos tendo essa atualização. Vamos atualizar o seu produto para esse aqui que agora vai te entregar essas soluções? Ou seja, é aproveitar essas estratégias para agregar ainda mais o seu caixa, porque o que importa é a última linha do Excel. E de acordo, né, com essa sua visão e toda a sua vivência dessa parte dentro dessa gestão e bem conhecedor dessa área, qual é a média que você já acompanhou de empresas ou que você tem de conhecimento de crescimento que um empresário tem quando ele realmente olha para a retenção, quando eu trabalho com a base? Qual que é o faturamento em média que ele consegue agregar para o negócio dele mensalmente quando ele passa a olhar para o comercial 2 e não apenas para o comercial 1? Olha, eu vou pegar o meu próprio exemplo. Tá. Que acho que é o melhor número que eu consigo dar, porque eu tenho um profundo conhecimento dele. O nosso faturamento, uns 70% vem de comercial 2, de vender para o nosso cliente. Só que o nosso lucro, 90% vem do comercial 2. Porque quando eu vendo pela primeira vez, o desgaste para fazer essa venda, o tempo de venda, o investimento, a base de o time comercial, tudo isso custa muito. O empresário não para fazer essa conta, mas custa muito vender a primeira vez para um cliente. Só que depois que o cliente já está dentro de casa, a gente tem um relacionamento muito bom com a nossa base de clientes. Então, a gente... É muito mais fácil eu chegar para você, que é uma cliente minha, por exemplo, e falar, olha, existe um novo produto aqui, sabe aquele que você comprou? Então, a gente tem um novo produto, como a Apple faz. Ou então, existe essa nova oportunidade para você aqui, que tem a ver com o momento que você está agora, não com o momento que você estava lá atrás. Então, a boa parte do nosso faturamento vem do comercial 2 e quase todo o nosso lucro vem do comercial 2. Porque o comercial 1, muitas vezes, o custo de aquisição do cliente ele é muito alto, até porque a gente vende tickets altos. Então, esse é o número que eu posso te dar de conhecendo catedraticamente ali os meus próprios números. Só que você tem vários cases de sucesso também disso. Acho que você consegue responder essa pergunta melhor do que eu. Aliás, eu fiquei curioso agora. Me fala um case de sucesso de comercial 1, comercial 2. A ativação de atuação no comercial 2 de ampliação de minimamente 18%. 18%? 18%. No mínimo. 18%. Agora, imagina 18% para uma empresa é muito dinheiro. É que talvez ela não cresça no ano. Sim. E por vezes, e até quando a gente fala sobre essa questão de trabalhar a base, né, talvez a pessoa tenha a percepção, eu tenho uma base aqui de 10 mil clientes. Não necessariamente você precisa atacar imediatamente os 10 mil clientes. É você saber segmentar essa base, né, você ter os dados, porque começa tudo com dados, né, então você tendo os dados desses clientes, é você segmentar essa base e saber exatamente quais são os verdadeiros potenciais, os que estão mais aquecidos e o que faz sentido para aquele cliente para eu oferecer um upselling, um cross-selling, e aí eu conseguir fazer essa ampliação de receita. Legal. Porque uma coisa que eu vejo também, quando a gente fala de comercial 2, quem está assistindo a gente vai falar assim, nossa, vou atacar a minha base de clientes. Vai pegar o telefone, isso aí vai começar a ligar aleatoriamente para a base de gente que nunca nem lembra mais, que comprou 5 anos atrás, que nunca mais comprou o menor ticket possível, e daí ele vai se frustrar porque ele não está atacando a base corretamente. Isso é uma coisa importante também de a gente falar, que para você fazer uma ação de comercial 2, não adianta você pegar a sua base e simplesmente começar a ligar e mandar mensagens aleatoriamente de vendas. Sim. Você tem que mandar mensagem de relacionamento
para uma parte da base. E uma outra coisa que eu vejo também que os clientes erram, é que as empresas, né, erram, que eles não entendem a curva ABC de clientes. Eles não entendem qual é aquele cliente A, que é o que mais dá lucro, que compra sempre, que a gente chama de cliente campeão. E ele trata o cliente campeão como todos os outros. É a mesma coisa. Ele não divide em caixinhas e trata cada um de acordo com o seu nível de investimento na empresa. Eu comprava muita camisa social numa determinada marca, X, não vou falar o nome da marca, uma marca X. E eu comprava muito, porque eu dava muita palestra, eu viajava muito, e eu uso muito flip chart, com aqueles canetões grandes, assim, grossos, para todo mundo ver, flip chart grande, para desenhar na palestra, para ensinar as pessoas. Só que aquela caneta, ela respinga muita tinta, porque ela tem muita tinta. Então, eu usava, geralmente, camisa social branca, e daqui a pouco ficava manchado de vermelho, de verde, e aí toda hora eu tinha que trocar a camisa. E tá tudo bem, né? Eu trocava a camisa. Só que eu ia sempre na mesma loja. Por quê? Porque eu já estava acostumado com a experiência, tudo. Só que aí eu comprava, tudo bem. E uma vez por mês, mais ou menos, eles me mandavam uma mensagem do WhatsApp de vendas, não de relacionamento. Saiu a nossa nova coleção e mandava tipo 40 fotos no meu WhatsApp. Roupa que eu nunca usava. Nem personalizado era, imagina, né? Era mandar para todo mundo, na lista de transmissão. Sim. E eu comecei a me sentir, tem um nome que a gente fala que é indiferença percebida. Eu comecei a perceber que a empresa era indiferente a mim. Só que eu comprava muito naquela empresa. Muito. Eu estava ali uma vez a cada 2 semanas comprando. E eu comprava sapato, eu aproveitava e levava camisa, eu ia comprar camisa, eu comprava um blazer, comprava bastante. Ou seja, eu era um bom comprador para aquela loja. Só que eu não era tratado como tal. Quem é bom comprador, sabe que é bom comprador. Só sabe. Eu tenho potencial pagador, eu vou lá e eu compro muito. Só que se ele me trata igual ao outro que compra muito pouco, já que eu estou comprando mais, eu queria ter um melhor atendimento. Sim. As pessoas gostam disso, elas gostam de ser reconhecidas. E eu comecei a diminuir a minha compra e eu parei de comprar. Eu nunca mais comprei naquela loja. Eu estou lembrando disso agora, eu nunca mais comprei. Principalmente porque eu senti que eu não estava sendo valorizado como o bom cliente que eu era. E no final, essa indiferença percebida acabou me afastando e eles me perderam. E daí eles continuaram me mandando mensagem como se nada tivesse acontecido. E aí eu bloqueei o contato. Falei, não, eu não quero mais essa mensagem. Bloqueei o contato, acabou, não quero mais. Então, perder um bom cliente custa muito caro. Só que é muito barato você mantê-lo. Concordo plenamente. E até esse ponto que você colocou da mensagem, a gente trazendo para dentro desse universo de experiência do cliente, um dos grandes pontos sinalizados de comportamento de tendências para os próximos anos que nós temos perante as marcas é a personalização. A gente não quer ser tratado como mais um. E com o IA agora é muito fácil personalizar. É coisa de preguiçoso você não personalizar. Porque é muito fácil você personalizar hoje. Exatamente. E por que a gente falou? Volta ao lado dos dados, porque daí eu tenho ali os dados de rastreio, porque eu identifico qual é o seu perfil, o que faz sentido para você, e eu me comunico com você atrelado justamente ao seu ponto de interesse. Então, isso que você mencionou, de que não é sair atacando a base, é saber que isso, para agir, tem estratégia. Tem análise, tem levantamento para que você seja assertivo, porque senão você acaba tendo uma base muito grande, você acreditar então que você vai conseguir explorar e ter um bom resultado, e não vai acontecer porque você não está sendo inteligente na ação. É isso daí. Então esse cuidado é importante também. E uma pergunta, Elabá, existem técnicas e ferramentas para isso, né? Sim, sim. É importante a gente entender que, por isso que quando você fala com um especialista, uma pessoa que conhece exatamente sobre como você agir contra isso, ele vai te dar a direção precisa do como você deve aplicar a estratégia que está alinhada ao seu segmento e ao seu perfil de cliente e as ferramentas que vão poder, de repente, potencializar esse resultado ou que vão otimizar o seu tempo para que você consiga cada vez mais ter no final da linha lá da sua planilha de Excel mais resultado porque o seu investimento não precisou ser tão alto. E o resultado aconteceu. Entendi. Então, quer dizer, o que você faz com as empresas é aplicar essas técnicas, essas ferramentas para estratificar a base, dividir em caixinhas e saber o que fazer com cada caixinha. O cliente campeão, aquele cliente que tem baixo potencial, que não adianta mesmo tentar vender para ele. Exatamente. É isso que você faz. Exatamente. Auxiliar nesse direcionamento para ele entender que eu só não falo com o cliente no momento que ele comprou. Eu preciso manter esse relacionamento ativo. Foi o que você sinalizou no seu próprio caso. Era só mensagem de venda. Não, eu preciso me manter ali presente. O Conrado precisa lembrar que eu estou aqui a todo momento e que eu estou aqui à disposição para atendê-lo.
Então, essa régua que a gente chama hoje da parte de satisfação, né, de sucesso do cliente, é eu me preocupar de fato com a satisfação dele. E o que é a satisfação desse cliente? É quando eu entrego minimamente o que ele veio comprar de mim. Então, quando eu mantenho engajado e eu atuo de forma intencional nessa ação, ativa, o resultado é consequência. Muito bom. E eu vejo o quanto que, e esse número eu não sabia, 18% é muito dinheiro. Uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão, no ano que seja, ela vai ter 180 mil a mais. É muito dinheiro. É mais de um mês a mais. Sim. Né? São quase 2 meses a mais. Então, isso é muito dinheiro. Legal. Aliás, se a gente pensar, não, né? São mais de 2 meses a mais, porque é 8,4%. São mais de 2 meses a mais. É muito dinheiro isso. Você agindo de forma estratégica. Na verdade, é o teu imposto. Né? É o imposto. Se parar para pensar, é exatamente isso. Então, o que eu gosto de enfatizar é, quando a gente fala dessa relação importante entre cliente e empresa, é que as pessoas saiam do encantamento, sabe? Que é só aquela percepção do uau que você precisa gerar. Não, é você agir de uma maneira, como eu volto a dizer, estratégica e intencional, focando no resultado. Você precisa fazer aquilo atrelado com o objetivo do seu negócio. Não é simplesmente também você fazer porque está no auge a gente falar de experiência do cliente, porque está no momento a gente falar de boas experiências do cliente. Mas não adianta você promover boas experiências se você não tem uma boa satisfação. Então você precisa ser intencional. Negócio envolve intencionalidade atrelada à estratégia. Então, para mim, essa é a percepção que a gente tem que juntar para explorar bem uma base de cliente para conseguir obter esses resultados e agindo de forma inteligente e eficiente. Muito bom, excelente. Bom, Conrado, muito obrigada aí por toda a sua contribuição sobre a gente conseguir falar sobre a importância e a relevância da gente trabalhar focado na base do cliente e o quanto isso vai trazer de saúde para o negócio dos empresários. 18% é muito dinheiro. É muito dinheiro. Quem não quer mais 18% no bolso? É muito dinheiro. E não é uma coisa complexa. É lógico que é complexo até o momento que você aprende, né? Sim. Você aprende, passa a ser mais fácil. É muito dinheiro. Eu que agradeço pelo convite aqui. E eu vejo que levantar essa bandeira de que venda para sua base de clientes, mas tem a técnica, não faz aleatoriamente isso, aumentará muito a lucratividade dos negócios no Brasil. A gente precisa disso. O Brasil pena pela falta de lucratividade, falta de produtividade, falta de eficiência. Tem que ter gente falando, faz assim. Você é uma que levanta essa bandeira, eu acho muito importante isso. Tá? Bom, muito obrigada mais uma vez. Imagina, que isso.